do CEP que fez em 69, Você está monitorando? Isso é muito comum. Depende da referência do sintoma. Do prédio ou do hospital? Supera esses Ah, você tem que ver isso. Já os países emergentes têm dívida um pouco abaixo disso na média de 40, 45%. Porque sempre se toma esses indicadores em comparação ao PIB. Porque isso serve para efeito de comparação. Se não é negócio de consideração só o numerador da inflação, a dívida pública deve ser uma relacional ao PIB. Pode ser muito para determinados países, pode ser pouco para outros países. Por isso, essa relação com o PIB vai dar um valor de velocidade. A mesma coisa se considerarmos uma dívida de 10 mil reais. Ou uma dívida de 10 mil reais, 10 para mim, ou não, verdade. O vice-reitor, 10 mil reais é uma coisa absolutamente irrelevante. Então, se a gente fizer uma relação com o patrimônio, pode ficar muito grande para o país. Esse é o problema. Então, veja, sempre aparece muita coisa. 57,2 é pouco, levando pouco. Os Estados Unidos é mais de 100, o Japão é mais de 100. As condições de financiamento dos países são radicalmente diferentes das condições de financiamento do Brasil. Eles conseguem colocar dívidas com 100 anos de duração, eles conseguem colocar dívidas extremamente baixas, extremamente elevadas. Bom, diante desse quadro e de outras circunstâncias políticas, assim, pode falar, começa o processo de impeachment e assume, já está no sábado, assume o governo do presidente Caio Michel. E diante desse quadro, a nova equipe econômica resolve adotar um conjunto de medidas, que eu estou dividindo aqui em medidas emergenciais. Eu estou dividindo em medidas emergenciais e medidas estruturais. Do lado das medidas emergenciais, foi anunciado o corte de despesas, foi anunciado a aprovação da desvinculação da Receita da União, que ainda está em discussão, está na Comissão de Constituição e Justiça, ainda depois de aprovado, e que desobriga o governo a ter aquele série de despesas que são obrigatórias, ou seja, daria flexibilidade ao governo para redimensionar, realocar recursos financeiros. Foi feito uma negociação dos estados, o setor público federal assumiu algumas responsabilidades da vida dos estados, que a maioria deles estava quebrada financeiramente. Desculpe, a desvinculação da Receita ficou alto. A desvinculação da Receita da União já está aprovada. Desculpe, o que está ainda na Comissão de Constituição e Justiça é o teto de limite dos gastos públicos. Esse que ainda está em discussão e provavelmente vai ficar para depois das eleições. Como vocês sabem, estabelece um teto, não pode ter aumento dos gastos públicos que supere a inflação, ou seja, está, portanto, vedado a partir de agora aumento dos gastos públicos em termos reais, só será possível aumento em termos nominais no limite do teto da inflação. E o governo também resolveu assumir o que ele chama de meta fiscal crível, porque nos últimos anos o governo dizia que teria um déficit público de X, e quando chegava no final do ano dava X mais Y. Então o governo disse que os mercados, entre aspas, reclamaram muito sobre isso. Então o governo disse: vou assumir a partir de agora metas que sejam críveis, que eu acredito que possa cumprir. Então estabeleceu para esse ano de 2016 uma meta de 170 bilhões, o que significa dizer que o tal do déficit primário que eu mostrei na transparência anterior, de 2,1 em 2015, vai pular para esse ano, para 2,7. E para o próximo ano de 2017, ele promete uma redução de 55 bilhões, promete uma redução do déficit público de 170 para 139 bilhões, que dará 2,1% do PIB. Como é que será possível essa redução? Essa é a primeira coisa a se perguntar, porque não há redução trivial. Como é que será possível essa redução de 55 bilhões? Inicialmente, o governo está sinalizando com concessões e privatizações. Não privatizações traumáticas ainda nesse primeiro momento. Privatizações de algumas participações de empresas estatais e negócios, alguns negócios que já são até tocados em parceria com a iniciativa privada. A
acredito eu que isso por si só não será suficiente para garantir essa redução de 55%. Estou especulando aqui que muito provavelmente depois das eleições o governo enviará alguma medida de aumento de impostos. Não acredito que será possível a tal da CPMF, porque o pacto da Fiesp sempre batia contra o aumento da CPMF. Mas acredito que será possível algo aí, talvez com a CID, que é o Imposto sobre Combustíveis, talvez alguma coisa com o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, particularmente para pegar as transações cambiais. Mas estou acreditando que será muito difícil obter essa redução sem um aumento de impostos, que já está sendo sinalizado, mas que possivelmente só se tomará alguma decisão depois das eleições de outubro. Acho que uma questão que a gente pode colocar aqui nesse quadro aí de medidas emergenciais é a seguinte: o mercado, os grandes empresários, reclamavam muito dos governos anteriores pelo tamanho do déficit público e exigiam medidas rápidas para reverter esse quadro que estava jogando as expectativas empresariais para o fim do curso. A questão é, como é que o mercado irá suportar a manutenção e a elevação até desses déficits primários? Porque isso é uma das coisas que tanto se criticaram, mas o governo está sinalizando que, olha, continuaremos com o déficit elevado, que não tínhamos em 2016, em 2017 e provavelmente em 2018, porque não será possível também em 2018 o Brasil passar a ter superado o primário, a não ser que nós passássemos a ter um crescimento econômico fantástico que permitisse a recuperação da receita tributária, que eu acho difícil, na velocidade que seria necessária para reverter essa situação. Então, como é que o mercado vai reagir a isso? Como é que vai ficar, digamos assim, o humor do mercado? A resposta que eu especulo, Paulo, e aí é uma bola que eu levanto para a Paulo depois, é que deve existir algum tipo de pacto implícito entre o governo Temer e as grandes lideranças empresariais. Ou seja, vocês tenham paciência com o quadro monetário, vocês tenham paciência com o avançar do processo de impeachment. Eu sou interino ainda, o jogo não está vencido ainda, e eu prometo, estou fazendo uma figura de linguagem, eu prometo que lutarei politicamente com minha base para que algumas medidas estruturais sejam adotadas para que a gente reverta a situação fiscal do país. É essa a aposta que eu estou fazendo para esse pacto, para essa, digamos assim, os mercados ficarem relativamente tranquilos e darem, digamos assim, um tempo, que pode ser depois das eleições, depois de decretado se vai ter o impeachment ou não, para o governo Temer adotar aquelas medidas que eu estou listando aqui e considerando como estruturais, que passaria, na minha avaliação, por uma redução significativa do tamanho do Estado na economia brasileira, passaria por uma aceleração das privatizações, passaria por uma reforma da Previdência, que no mínimo mexa com a idade mínima de aposentadoria, que realmente é muito baixa no país, passaria por uma reforma trabalhista, no qual o negociado se sobrepõe ao legislado, o negociado se sobrepõe ao que está nas leis, e passaria por uma reforma política, que eu estou colocando ali em vermelho e em negrito, porque não é uma medida fiscal, digamos assim. Paulo também, deixa para Paulo tratar melhor isso. Mas considero que a reforma política é uma demanda já há muito tempo de importantes segmentos empresariais do país. Porque não parece razoável você ter mais de 25 partidos, não parece razoável que muitas dessas legendas sejam legendas de aluguéis, que muitos deputados e senadores não tenham voto, e que toda vez que o governo vai mal, você chama um processo de impeachment, sem nenhum mecanismo que você crie desconfiança no governo, e entre num processo traumático. Se a gente pensar desde a redemocratização, Collor já caiu, estamos na possibilidade no evento da presidente Dilma cair, o PT pediu o impeachment de Fernando Henrique. Então, impeachment vira uma coisa extremamente banal, trivial. Então, acredito que é possível que algum tipo de reforma política avance ainda nesse governo Muito bem. Juros. Se essas medidas fiscais avançam, se essas medidas fiscais passam minimamente, eu acredito que abre-se a perspectiva
de uma reversão das expectativas negativas dos empresários, no que diz respeito a seus desejos de investimentos. Se essa expectativa se reverte, é possível que a gente tenha também, ainda nesse ano, a queda das taxas de juros, que está em 14,25%, a maior taxa de juros nominal do mundo. 14,25%. Existe possibilidade dessa queda da taxa de juros, porque, como vocês sabem, a taxa de juros é um remédio que os economistas usam para combater a inflação. E a inflação já vem mostrando sinais de queda. Principalmente porque esse ano nós não tivemos significativo reajuste de preços administrativos como tivemos no ano passado. Então o IPCA, pelas estimativas do Boletim Focus do Banco Central, para esse ano, a estimativa média de 7,26. Vejam uma queda em relação aos 10,7 de 2015. Está acima do teto da meta fixado pelo próprio governo, que é 6,5. Mas ninguém está considerando que seja possível manter ou atingir a meta do regime de meta de inflação estabelecido pelo Banco Central nesse ano, que exigiria uma recessão maior que nós temos para derrubar esses juros, mas com uma queda significativa, abrindo espaço, portanto, para a queda da taxa de juros. Ontem, coincidentemente, já um pouco antes de dormir, vi uma entrevista do Temer na Globo News, ele sinalizando com a queda, escorregadio no que diz respeito a impostos, mas sinalizando uma possível queda. Não quero interferir no trabalho do Banco Central, mas é possível que até o final do ano tenhamos espaço para a redução das taxas de juros. Tá? E por que também é importante isso? Porque os efeitos colaterais dessa taxa de juros são terríveis. A taxa de juros elevada, ainda que combata a inflação por defasagem, ela derruba o crescimento econômico, porque derruba fundamentalmente o consumo, inviabilizando ou tornando muito difícil as condições de crédito. E gera um efeito colateral muito ruim sobre as contas públicas. O maior devedor do país é o Estado brasileiro. Sobre essa montanha de dívida pública que se aproxima de 3 trilhões, incide juros pré e pós-fixados e correção monetária. Então, cada vez que o Copom do Banco Central eleva a taxa de juros em 0,5 ou 1%, o governo dá um tiro no próprio pé, dá um tiro nas contas públicas, porque o déficit é gigantesco. Veja, o serviço da dívida pública hoje no Brasil consome algo em torno de 8 a 10% do PIB. Então, é muito tentador que se queira uma redução da taxa de juros, porque ela melhora as contas públicas, o componente financeiro das contas públicas, que vai para o tal do déficit nominal que eu mencionei, mas também tem que se pensar no outro lado, que se eu reduzo muito as taxas de juros, eu perco um dos principais instrumentos que se dispõe para combater a inflação. E, finalmente, diante desse quadro, tendo a reversão da expectativa, queda da taxa de juros e dados resultados positivos das contas externas, é possível que nós tenhamos uma certa estabilização no campo. Um dos problemas que também a economia brasileira vinha acumulando era déficit nas contas externas. Durante parte do governo Lula, nós tivemos superávit nas contas externas, muito beneficiado pelo boom das commodities. O Brasil se tornou um grande exportador e a gente passou a ter superávit. Lembra que Lula quitou a dívida que nós tínhamos com a FMI e as contas externas estavam muito boas. De um tempo para cá, o crescimento econômico começou a acelerar, o governo começou a gastar mais, o superávit das contas externas se transformaram em déficit. Já no governo Dilma, essa situação voltou a se reverter novamente, com a desvalorização também. É possível, não é certo ainda, que esse ano, quando mais tardar, a gente volte a ter superávit nas contas externas. Mas ainda que não seja possível, o déficit externo, o déficit das contas externas, caiu muito no Brasil, que foi um trabalho que começou a se passar de lá no governo. Então, com essa situação e com a certa recuperação dos preços das commodities, não vai ser aquilo que era há anos atrás, mas com a certa recuperação, é possível que nós tenhamos uma certa estabilização do câmbio em torno de 3,5. É possível, porque, na verdade, nesse tipo de preço, nesse preço que é muito importante, que é o preço relativo da moeda nacional em relação às divisas, o governo vai ter que ter um cuidado muito especial. Ou seja, ainda que quando se lê o câmbio é flutuante, na verdade o câmbio é um câmbio administrado, como a gente chama, é um câmbio de flutuação suja. Por que de flutuação suja? Porque o governo deixa flutuar de acordo com a lei da oferta e demanda, mas em determinados momentos, quando ele acha pertinente, o Banco Central intervém no mercado, ou comprando dólar ou vendendo dólar. Por isso a expressão flutuação suja. Você percebe a mão do governo influenciando o resultado do mercado. O que é que vai pautar esse tipo de comportamento do Banco Central, possivelmente? O que é que irá pautar isso? Primeiro, um olho na inflação.
O vice-reitor está pedindo silêncio aqui, pessoal. Um olho na inflação e o outro olho nas contas externas. Por que um olho na inflação? Porque quando o real está valorizado, a nossa moeda está forte, isso é bom para a gente viajar para o exterior, mas é ruim para as contas externas. Quando a nossa moeda está forte, isso é bom para a gente comprar o uísque escocês, mas é ruim para as contas externas, porque torna as exportações mais caras para o estrangeiro comprar. Então, moeda de um país valorizado é ruim para as contas externas. Então, teoricamente, o governo não deve deixar o real se valorizar. Mas, por outro lado, uma moeda do país valorizada ajuda a combater a inflação, porque torna o trigo mais barato, torna o querosene de aviação mais barato, torna o diesel mais barato. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo deixar a moeda desvalorizar, porque melhora minhas contas externas e evita que os brasileiros viajem muito para o exterior, ou deixa a moeda valorizar, porque serve como uma arma adicional para combater a inflação. Então, esse olho e esse cuidado com o câmbio o governo vai ter que ter, essa nova administração do Banco Central, e muito possivelmente nós vamos ter essas oscilações entre flutuações e intervenções do Banco Central. Por fim, o crescimento econômico. Se esse cenáriozinho básico aí se mantém, se esse cenário básico aí se mantém, é possível que a gente volte a ter uma pequena recuperação da economia. Uma pequena. Veja que no ano passado, em 2016, no ano passado o PIB caiu em 3,7%. A expectativa para esse ano é mais ou menos uma queda de 3%. Mais ou menos. Mas o resultado que o IBGE divulgou do primeiro trimestre surpreendeu positivamente. Na média de avaliação do Boletim Focus, imaginava-se que o PIB brasileiro do primeiro trimestre de 2016, comparado com o último trimestre de 2015, iria cair 0,8%. Ele caiu 0,3%. É queda também, mas foi a queda menor do que se imaginava. Ninguém está imaginando que nós vamos ter número positivo, novamente, 3%. Mas todas as estimativas e todos os modelos econômicos que estão sendo rodados estão apontando que, muito possivelmente, com base nos chamados indicadores antecedentes, no último trimestre deste ano, nós teremos um pequeno número positivo, 0 alguma coisa, no crescimento do PIB, comparado com o trimestre anterior. Não vai permitir, evidentemente, que o PIB feche positivo, vai fechar em -3. Mas se tivermos no último trimestre do ano já algum número positivo, isso começa a sinalizar, supondo que esse cenário básico se confirme, que se pode ter em 2017 novamente o PIB com um número positivo. Nada grandioso, as mais otimistas estimativas falam em algo em 1,5% de crescimento do PIB em 2017. E o que é que estaria suportando essa reanimação em 2018? A reversão de expectativas, a queda de juros que eu mencionei para vocês, a demanda externa que está aquecida porque as commodities estão se voltando a subir e porque o câmbio está favorável, a queda da inflação que já se observa e a aceleração das concessões. Todo esse cenário que eu montei, e estou concluindo, está pressupondo que Temer seja capaz de conseguir o impeachment, de conseguir que o impeachment de Dilma seja aprovado e manter minimamente essa base dele para aprovar, inclusive, mudanças constitucionais. Que alguns acham que isso será difícil, porque ele não teria recebido voto para fazer as mudanças em cima daquelas medidas estruturais que eu listei. E aí eu vou levantar a bola para Paulo. Eu estou achando que isso até pode facilitar, justamente por não ter esse compromisso e ter essa base de apoio em torno dele, para adotar medidas estruturais que muito dificilmente alguém eleito teria condições de adotar no Brasil. Se isso não se confirmar, se o impeachment não se confirmar, se continuar o viés de volta do governo anterior, aí muito possivelmente nós teremos o desenrolar dessa crise, ainda que Dilma já tenha sinalizado que manteria Henrique Meirelles, diz que Henrique Meirelles é um profissional muito competente,
manteria a equipe econômica, eu tendo a acreditar que, por falta de base e apoio, essa crise aí tenderia a se estender até 2018, à espera de um novo governo. É com você agora, você e dizer o que, é que você acha disso. Bem, só explorando um pouco o projeto da mesa, né? A gente insere essa mesa numa preocupação maior de pensar a universidade. E como a gente entende que a universidade é uma ilha, a gente precisa saber quais os condicionantes do sistema político e do sistema econômico que incidem sobre a nossa universidade. Eu acho muito interessante quando Guerra começa, né, precisando muito que ele vai apresentar uma leitura, né, da economia a partir da análise de 4 variáveis. Certamente, o conjunto de variáveis possíveis de analisar a economia transcende essas 4 variáveis que foram apresentadas aqui por Guerra. Certamente, se o conjunto de variáveis fosse outro, talvez as proposições e as inferências que a gente pode tirar desses dados seriam diferentes também. Eu estou chamando a atenção disso para mostrar que o nosso objetivo, ao trazer essa discussão dentro do Congresso da UFBA, é provocar reflexão, sobretudo entendendo que a nossa universidade ela sofre os condicionantes externos a ela, mas que certamente, como sistema, nós temos uma relativa autonomia de pensar algo diferente em relação às determinações que o ambiente externo da universidade colocam para ela, certo? Então, eu queria acertar com vocês o seguinte: somos um grupo pequeno. Então, eu gostaria quero acertar com vocês isso, que o próximo expositor viesse apresentar a sua posição, as suas opiniões, né? Delinear que elementos do contexto político ele considera importante para que sejam analisados e depois a gente abre a discussão aqui para este grupo. Posso encaminhar assim? Tá. Então, Paulo. Eu vou explicar o chega até aqui em cima. Vou usar para botar no texto. Bem, bom dia. Bom dia a todo mundo. Eu tenho que dizer antes, mas eu tenho que dizer 3 coisas aqui. Primeiro, eu não costumo fazer isso não, mas eu terminei, eu escrevi o negócio para ler. Porque eu não estou podendo me arriscar a ficar enfático demais e ser forçado a... Eu ainda não me recuperei totalmente de uma paralisia facial que eu tive, tem 4 meses que eu está me tirando o sorriso, fico parecendo zangado quando não estou, né? Eu estou avisando que às vezes fica parecendo que eu estou zangado e tal, mas não é nada disso. Então eu, para evitar essas coisas, eu escrevi, certo? Então a primeira razão de eu estar aqui em cima é essa. Segunda coisa que eu queria dizer é que vocês vão notar uma certa tensão do que eu vou falar com o título da mesa, né? Por quê? Porque isso é o próprio um pouco do pessoal da ciência política, né? Que alguém já disse que se trata de cientistas parecidos com médicos legistas, né? Eles esperam tudo acontecer e analisam o que aconteceu. Esse negócio de cenário é uma coisa, claro, é um território que a ciência política também trabalha, mas é um território tão compartilhado com os marqueteiros, né, que praticamente só quem lida muito com essa coisa de pesquisa, de coisa que trabalha assim. E já existe essa, digamos, dificuldade, e talvez a gente tenha que ficar, uma grande parte do que talvez seja expectativa, vai ficar para uma hora da discussão, entendeu?
porque aí eu me solto mais do... Uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever, né? Quando está cingido essas coisas. A terceira coisa que eu queria observar é que, por causa disso mesmo, vocês vão ver, eu vou, em alguns momentos, tentar relacionar essa coisa da situação do cenário político com a coisa da universidade. Mas eu, quando estou falando de universidade, não falei nada pensando especificamente na UFBA ou em qualquer universidade, né? Mas na instituição, né, da universidade, da universidade pública, nesse contexto político que nós estamos atravessando, tá? Então vou começar. Eu dei o seguinte título: Tirando o umbigo do foco, ou procurando soluções para a sociedade, a universidade achará as suas. Quero iniciar, eu acho que algumas observações que Beth fez depois da fala de Guerra estão até me deixando mais à vontade para falar algumas das coisas que eu vou falar aqui. Eu quero iniciar confessando que senti um pouco de mal-estar com o título dessa mesa. E não é o mal-estar que eu acabei de falar, é outro. Esse título, quer dizer, cenários políticos, institucionais, os efeitos deles sobre a universidade, né? Ele insinua a universidade como uma variável dependente das crises que ora vivemos no Brasil. Como se seu futuro institucional estivesse confiado, ao menos em parte, a esse ou aquele cenário de superação ou de aguçamento das crises. Claro que me refiro aqui às crises políticas, econômicas, éticas, patati, patatá, aquelas coisas, né? A gente já sabe. Reconheço lógica interna e mesmo um certo realismo desse raciocínio. Mas enquanto eu preparava essa exposição, eu não me separei da sensação de que os termos da equação podem ser postos de outro modo. Em primeiro lugar, temos que ter em conta o que se vivia na universidade antes dessa crise irromper, politicamente falando, agora, por isso no singular, né? Crise política. Antes dessa crise irromper e chegar ao seu auge. Em outras palavras, nos lembrar de antes de 2012, quando o estado febril de uma greve prolongada já foi sintoma de que algo andava errado no mundo de Poliana. O pote encheu bem mais em 2013, arrumou-se uma tampa em 2014, mas continuou enchendo e terminou derramando. Sem considerar o antes, não se entenderá o durante, nem se vislumbrará o depois. Assim, a metodologia de traçar cenários não ficaria em pé. Eram astronautas dos deuses da crise ou habitavam, nas palavras de Romulo Almeida, para homenagear os economistas, o nosso chão das realidades vulgares. Claro que se nós nos lembrarmos dos anos 90, nós nem iríamos cogitar a primeira hipótese. As opostas narrativas a respeito não são contraditórias. Os que lutavam no âmbito da universidade contra o que se convencionou chamar de neoliberalismo denunciavam a tentativa de destruí-la como parte do desmonte do Estado. Enquanto seus adversários, então no governo, proclamavam como socialmente justa a prioridade ao ensino básico na política educacional. Sem entrar na controvérsia, pode-se dizer sem susto que a universidade pública passou ali, naquele momento, por uma grande penúria, em vários sentidos e não só no financeiro. Mas registre-se que, apesar disso, ela não morreu, sequer perdeu sua relevância como instituição. Numa tentativa retórica de radicalização do argumento tucano, o primeiro-ministro da Educação do primeiro governo de Lula, o hoje senador Cristóvão Buarque, chegou a propor que as universidades migrassem do Ministério da Educação para o da Ciência e Tecnologia. Durou quase nada a ideia e durou pouco o ministro. Tasso Genro, na sequência, propôs em andamento reformador
uma política de longuíssimo prazo, com lógica impecável e de sentido público democrático. Através dele, o Ministério dizia que, diante da realidade, herança da ditadura, de que mais de 2/3, ou coisa assim, dos estudantes do ensino superior estavam em universidades ou faculdades privadas, a política educacional do governo para o ensino superior não poderia pensar apenas nas públicas e deixar ao léu aquele imenso contingente de estudantes socialmente menos situados do que a população estudantil das federais. Por isso, enquanto o governo investisse em ampliar a rede pública, tarefa necessária de muito longo prazo, necessariamente de muito longo prazo para que a ampliação se desse de um modo qualitativamente aceitável, teria que se conceber programas, como o ProUni, que atendesse a um universo amplo matriculado nas privadas. Bem, o ministro durou um pouco mais do que o seu antecessor, e o vigor de sua política durou um pouco menos do que ele próprio, diluindo-se antes mesmo da chegada de Haddad. Logo, mesmo bem antes do período mercadantista, do mercadante, o tempo real foi mais veloz e a ampliação das vagas obedeceu a uma lógica menos parcimoniosa, ao tempo que facilidades à ampliação da rede privada pareciam, salvo engano, negar em parte os fundamentos da política anunciada. Os recursos, de fato, aumentaram e a ampliação acelerada de vagas promoveu uma democratização do acesso ao ensino superior que só pode ser celebrada. Mas esse bem, talvez pelo tipo de fermento usado no bolo, trouxe problemas inéditos ao corpo institucional antigo, problemas de solução talvez mais complexa do que as mazelas materiais ligadas à malevolência da década anterior. Alguns dirão que são bem-vindas dores do parto democrático. Outros dirão que são mal-vindos ossos do ofício populista. Sem mais uma vez me deter na controvérsia, eu pontuo somente que dessa sequência de experiências pode-se concluir em linha com os ensinamentos do sábio Maquiavel e com as linhas de um texto de Max Weber, que em política não é certo que o bem só pode vir do bem e o mal só pode vir do mal, mas que com frequência ocorre o inverso. Especialmente em contextos de crise, é utilíssimo lembrar disso para não se construir cenários a partir de pensamentos desejosos. Quem gosta e quem não gosta de Maquiavel ou de Weber poderá admitir o sentido de uma exposição da filósofa e professora da USP, Olcária Matos, durante um ciclo de debates na Unesp, em 2011, portanto ainda estamos antes de 2012. Além e por sobre o vai-vem conjuntural dos governos, de partidos e de ministros, o advento do que ela chama de, aí aspas, que é ela lá, universidade pós-moderna e a falência da moderna refletiriam um confisco do tempo da reflexão, articulado ao fim do papel filosófico e existencial da cultura. Como a universidade deixa de buscar a fundamentação do conhecimento, abre-se caminho para a sua massificação, com o ensino superior se adequando à educação pulsional, aspas de novo. Eu desejo, eu quero, eu vou ter, que, segundo ela, Freud vislumbrou quando mal acabava a Primeira Guerra Mundial. No Brasil, para garantir o fluxo do acesso, a formação continuada e a avaliação permanente, a graduação universitária se adapta ao nível do ensino médio, ensino básico, o mestrado ao da graduação, o doutorado ao do mestrado e por aí vai. No mesmo ciclo de debate, Luiz Antônio Cunha, sociólogo e professor da UFRJ, já registrava a perda de identidade da universidade pelo uso licencioso do termo para nominar, geralmente em benefício do setor privado, experiências de centros universitários ou para chancelar universidades especializadas na contramão da tradição brasileira da universalidade de campo.
Tudo isso serve para, como uma espécie de estado da arte anterior, né, à eclosão da crise, para libertar a pergunta sugerida pelo título da mesa da tutela da atual conjuntura. Os rumos institucionais da universidade dependem menos dessa conjuntura, a meu ver, e dos seus desdobramentos, e mais, muito mais, da capacidade da universidade brasileira de realizar duas aptidões que precisam ser e podem ser complementares. A de captar, processar e responder ao que a sociedade dela espera, e a aptidão de imaginar e propor novos mundos a essa mesma sociedade. No centro da questão de como fazer isso está, como tem se reiterado muito, o posicionamento da instituição entre os polos imaginários da tradição e da inovação. Para um breve passeio sobre esse tema, eu vou me servir de uma reflexão, como se diz, de médio alcance, modesta em elaboração teórica, mas, a meu ver, de ótima serventia operacional. Talvez eu deva pedir vênia para usar aqui esse adjetivo depois da conferência inaugural do Congresso, né? Mas peço vênia mesmo não pretendendo imputá-lo, esse adjetivo, à universidade como um todo, como instituição. Eu estou utilizando esse adjetivo apenas para o tema. Trata-se do livro Gramática Política do Brasil, de Edson Nunes. O insulamento burocrático e o corporativismo são para ele gramáticas do moderno, assim como o universalismo de procedimentos. Para não ser enfadonho, me dispenso de explicar cada conceito, supondo que o seu entendimento intuitivo basta para o que a gente quer. As duas primeiras gramáticas, a do insulamento burocrático e a do corporativismo, são enérgicas e algumas vezes benignas adversárias da nossa tradição patrimonial, cuja gramática é o clientelismo. Mas elas são também vulneráveis ao abraço furtivo dessa tradição. Na contramão da retórica do insulamento e do corporativismo, o clientelismo se infiltra nos bastidores das ilhas de excelência e dos aparelhos sindicais. Para além da universidade, a história política e institucional do Brasil traz numerosos exemplos dessa incidência ambígua de um flerte no escurinho entre o tradicional e o moderno. Seria inócua e indevida a pretensão de eliminar algo que impregna a cultura. Exatamente por isso, porque tanto quanto o clientelismo da tradição patrimonial, aquelas duas gramáticas modernas não podem ser excluídas por atos de vontade do ambiente social no qual a universidade habita, é que o insulamento burocrático e o corporativismo são fartamente praticados no ambiente universitário, em nome do moderno e até mesmo ao abrigo do santo nome da democracia. Fazem parte do ambiente, dos seus movimentos e de instâncias acadêmicas. Mas nem por isso devemos perder de vista que são, pela sua vulnerabilidade a furtivos abraços patrimonialistas, duas gramáticas inadequadas ao cumprimento da missão pedagógica e cultural da universidade pública. A gramática consciente da universidade, como instituição republicana, só pode ser a do universalismo de procedimentos, que ao lançar luz sobre o escondido, renova, reformula e até pode superar a tradição. Só que não através do seu repúdio retórico, proclamado com ânimo demolidor, mas através do seu enquadramento pela lei, nos marcos do direito, isto é, pela lei que regra moderadamente o direito para que ele possa viver em meio aos conflitos. Conforme a gramática do universalismo de procedimentos, ao novo não se pode conceder tudo, porque ao antigo também são reservados direitos. Daí que insulamento e corporativismo não estão, assim como a tradição a que eles se opõem, e assim como tudo mais, não estão fora do raio do alcance da lei e do direito. Será legítimo
do ponto de vista do interesse público, reconhecer direitos à tradição. E ainda mais uma tradição como a nossa, exuberantemente repleta de hierarquias rígidas, verticalidades arbitrárias e desigualdades odiosas. Para dizer que sim, recorro agora a Werneck Viana e a Maria Alice Rezende de Carvalho, dois intelectuais e também cientistas sociais, dos melhores que temos no Brasil. Através de um belíssimo texto intitulado Experiência Brasileira e Democracia, eles nos permitem viajar ao outro lado dessa lua. Chamam a nossa atenção ao fato de que a experiência brasileira comporta também sólida cultura de solidariedade, da qual a comunidade linguística que somos e a unidade nacional que temos são as evidências mais persuasivas. Werneck, em separado, prossegue a viagem em outro texto, dizendo terem sido a cultura, no primeiro caso, da comunidade linguística, e a política, no segundo caso, da unidade nacional, as construtoras desse legado, que dotou, para o bem e para o mal, o mundo popular de uma resiliência para moderar ulteriores e contraditórios impactos de civilização e de barbárie exercidos pelo mercado capitalista e o estilo de vida cosmopolita que o acompanha. Resiliência para ganhar tempo e dialogar com os impactos, não para fugir deles ou pretender retratá-los. Hoje é possível dizer, ao menos cogitar, que a sociedade brasileira, e aqui não estou falando só da classe média, satanizada pelo maniqueísmo populista, mas da plenitude da sua composição popular, inclusive em suas dimensões mais ostensivamente comunitárias. A sociedade brasileira vê no mercado um horizonte de desejo, não de ameaça. Nessa cogitação, não vai aqui nem elogio, nem elegia, mas constatação de uma realidade material sustentada por uma hegemonia cultural. Porém, o que garante a vigência da continuidade linguística e da unidade nacional após impetuosos solavancos recentes do nosso moderno periférico é a conservação. Sim, é esse mesmo substantivo, a conservação da solidariedade como valor da nossa cultura. Solidariedade que não se colheu de ventos pedagógicos da modernidade, sejam pró ou anticapitalistas, ou da sua ou da pós-modernidade. Solidariedade que é um ensinamento da tradição civilizatória brasileira. Sendo o lado menos visível da nossa lua, em demorado quarto crescente, nem por isso pode merecer o juízo e o destino condenatórios que uma democratização contínua do Estado e da sociedade reserva ao outro lado da lua, o do autoritarismo e personalismo políticos, da centralização e do patrimonialismo. Penso que a universidade pública deve ter compromisso com esse legado civilizatório e ajudar a preservá-lo e atualizá-lo, missão tão nobre quanto a de inovar no que for possível e desejado. Creio então ter explicado por que penso que a pergunta sugerida pelo título da mesa, sobre os impactos dos cenários políticos e institucionais terão sobre a universidade, deva ter seu sentido invertido para que impactos a universidade brasileira pode causar sobre os cenários políticos e institucionais possíveis. Faz toda a diferença se a mensagem da universidade à sociedade dá seguimento à pedagogia cívica da solidariedade ou se, ao contrário, professa a pedagogia do conflito. Claro que isso não é uma escolha científica, mas também não é uma mera questão de opinião. Ouso dizer que isto é uma escolha política no sentido institucional. Tem a ver, como bem assinala o professor Marco Aurélio Nogueira, com o caráter republicano dessa instituição.
Com maior ousadia, arrisco dizer que esse caráter republicano a define mais do que o caráter democrático, que ela pode adquirir por escolha política, num processo político civilizatório, mas não é condição para que ela tenha sentido social. A mais eloquente demonstração disso foi sua convivência com o regime autoritário, privada de qualquer democracia, e com seus movimentos internos, por algum tempo condenados ao quase silêncio, a universidade mostrou-se vigorosa como coisa pública, na medida em que não foi capturada, graças à vida colegiada que prosperou no cotidiano do seu fazer acadêmico. O sentido da universidade vem antes, então, deste caráter republicano, no âmbito do qual se inscreve o dever de cultivar o que há de melhor na nossa cultura, ao tempo em que ajuda a reinventá-la. Claro que esse dever é imputado à instituição e não aos seus membros individualmente, ou aos seus movimentos, aos movimentos que nela habitam. A produção científica, literária ou artística não pode ser constrangida a seguir qualquer script que não dos métodos dos seus fazeres acadêmicos. Sua aceitação social ou não se decide por outros caminhos e por outros critérios. E também os movimentos corporativos que se formam no interior da universidade podem optar, como geralmente optam, pela linguagem do conflito, que coloniza a solidariedade para que ela se dê apenas entre companheiros, mesmo quando ela é de mais-valia, sem trocadilhos, por favor, aqui, quando também laça adversários. Enfim, é da vida que a política seja vista nessas agências mais pela ótica da relação amigo-inimigo de um Carl Schmitt do que pela perspectiva comunicacional de uma Hannah Arendt. Mas, respeitadas todas essas liberdades de escolha, uma voz institucional precisa se diferenciar. Aqui em sintonia, nunca perfeita, ali em dissonância, que não impeça o diálogo. O importante é que a sociedade possa distinguir a voz da sua universidade das descobertas dos seus cientistas, das opiniões dos seus professores, das obras dos seus literatos e artistas, ou das posições das entidades representativas de estudantes, professores, servidores. A voz do dever republicano, que no caso do Brasil, inclui o cultivo cuidadoso da cultura da solidariedade, que séculos de sofrimento e invenção adubaram. Mais ainda em contextos de crise, a sociedade precisa ouvir mais palavras de alento e apontamento de caminhos do que chamamentos de apoio a reivindicações nossas. Numa palavra, assumir-se como lugar de protagonismo de uma elite cultural, pois é isso que somos, os membros dessa comunidade. E isso não é elitismo, porque a ação de uma elite cultural pode ser democrática e ajudar a que haja mais equidade no acesso de cidadãos a essa própria condição de elite. Será certamente mais democrática do que aquela elite que não ousa dizer o nome e busca uma imagem de homologia com o povo para, inclusive, se dispensar dos deveres próprios de uma elite republicana. Os constituintes de 88 atuaram como uma elite política republicana e democrática. Atuaram em interação com uma sociedade civil impetuosa, para a qual o Estado tornara-se inimigo após a experiência do regime militar. Sim, a política do regime militar, além de não democrática, foi antirrepublicana porque rompeu, e aqui eu me sirvo novamente de Werneck, o fio da tradição da solidariedade social que a era Vargas havia usado habilmente para mesclar o seu pesado autoritarismo e que o regime da Constituição de 46 havia colocado sob os cuidados do sistema político.
essas fontes com o Estado, no sentido de lhe dar protagonismo, seja pela tutela ou pela representação da sociedade civil, não podiam mais ser refeitas, porque a sociedade exigia agora uma autonomia que conquistara ao relento, nos rigores da luta antiditatorial. Mas a capacidade da elite política, então, não permitiu que essa autonomia, ao se encontrar com uma moderna sociedade de mercado, se tornasse um mundo de natureza robesiana, um estado de guerra. Inspirada a um só tempo na rebeldia daquela nova sociabilidade de participação popular e na tradição republicana brasileira de solidariedade social, apontada por Werneck e Maria Alice, aquela elite política produziu uma Constituição inovadora, um artifício civilizatório que fez muito mais do que enterrar o regime autoritário. Ela avançou imensamente em relação à Constituição Liberal de 1946 e nos levou, nas últimas décadas, a um novo patamar democrático. Desse novo patamar fazem parte as instituições fortalecidas de controle dos governos, do Executivo e do Legislativo, as novas modalidades de participação direta, iniciativa popular de leis, habeas data, mandados de injunção, juizados especiais que facilitam o acesso direto de cidadãos à justiça, sem intermediação do sistema político, além de toda uma legislação que floresceu à sombra da nova Constituição e que envolve Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso, o Código do Consumidor, etc, etc, etc. Bem como a institucionalização de direitos sociais constitucionalmente garantidos em sistemas nacionais para a efetivação de políticas públicas. Esse é o tesouro comum que temos a preservar e fazer avançar. Sempre. Por isso, da mesma forma que a voz da universidade para a sociedade não pode ser a da pedagogia do conflito a partir de suas questões corporativas, ela também não pode fazer coro com tantos quantos, por variados motivos, dedicam-se na atual conjuntura de crise a desqualificar a democracia que temos e as soluções, interinas ou não, que ela tem produzido para situações complexas e graves e sempre à luz da Constituição. Estou convencido de que vivemos um momento de acentuação do dinamismo democrático e republicano no Brasil. Ministério Público, STF, instituições de controle de um modo geral, são as que, além de abrigarem demandas de minorias por direitos, garantiram direitos difusos, protegem a sociedade brasileira dos riscos inerentes ao convívio com políticas golpistas que existem, que só valorizam a democracia quando ela serve de palco para o predomínio dos seus valores, opiniões e interesses. Isso faz parte da outra banda da nossa lua, a banda destinada ao arquivo com o avanço da democracia. Se algum cenário pode ser traçado como o mais provável, eu penso, correndo o risco do pensamento desejoso, é claro, eu penso que está sendo o da superação da crise política. Um otimismo de atacado compensa inquietações de varejo, porque vai se tornando cada dia mais difundida a compreensão realista de que a legitimidade popular agracia a um só tempo a Presidência da República e o Congresso Nacional. E que não é dado a qualquer dos dois o monopólio do poder legítimo. Governar em concerto, convertendo os bem-vindos e naturais conflitos em soluções negociadas ou aprovadas por maioria, com respeito à minoria, isso não é uma escolha política, mas é uma imposição constitucional que obriga executivo e legislativo a governarem juntos para que se confirme a legitimidade conferida a ambos nas urnas. Naturalmente, o processo não será, como não tem sido, tranquilo. O nível de radicalização,
a que chegaram as forças políticas e o precário compromisso de várias delas com a democracia pode complicar o processo, pode torná-lo mais arriscado, penoso e menos generoso ainda. E é possível imaginar cenários alternativos mais desfavoráveis e até mesmo catastróficos, como, por exemplo, ao meu ver, a criminalização de todo o sistema político, sem a necessária dosagem das punições, conforme a gravidade dos delitos e das transgressões. Nesse ponto, o humor da sociedade não é bom. Não é bom e pode levar setores do judiciário a um ponto que se aproxime da metáfora da faxina geral, que faria o país depender de uma impossível renovação completa da sua elite política. Como isso é empreitada de uma geração inteira, além do inferno, um purgatório e um limbo terão que ser povoados também por quem for alcançado pelos jatos. Já o céu, acho que não vai ficar vazio. Mas mesmo entre os cenários piores, penso que não está o de um regime autoritário, aberto ou disfarçado. Logo, não creio que haja motivo para se pensar que a universidade será afetada de modo radical na sua autonomia. Hipótese em que ela, se pensada como um paciente enfermo, correria risco de vida. A questão é mais como ela usará esta autonomia que a democracia lhe garante para encontrar caminhos de se manter e avançar num contexto financeiro sabidamente adverso, como a demais é de todo o país, e em condições de força política precárias. Mais um motivo para que invertamos os termos da equação e perguntemos, antes de tudo, o que a universidade pode fazer pela sociedade, além do muito que ela já faz. Porque se enfrentamos crises dentro dos campos, certamente fora deles, a crise é maior e mais dramática, socialmente falando. Mencionaria ainda um ponto sem desenvolver, porque não há tempo. Para cumprir sua missão nesse momento de crise, a universidade terá que resolver também importantes questões internas relacionadas ao poder decisório do seu interior. Mas isso seria assunto para outra mesa e espero que em algum momento esse congresso discuta isso. Obrigado. Bem, eu acho que temos muita matéria para discussão, né? Não vou aqui roubar o tempo dessa discussão, porque a gente entende que o protagonismo se exerce fazendo ou fazendo, dizendo ou fazendo. Então a gente resolveu privilegiar aqui o espaço do fazer e da voz a você, certo? Então eu acho que temos muita coisa a conversar e precisamos dessa troca de opiniões. Sempre lembrando que, certamente, quando eu me referi aos elementos do cenário econômico, eu não quis dizer que as escolhas são neutras, pelo contrário, as escolhas são interessadas, né? E dizendo também a Paulo que, enquanto um dos sujeitos da organização dessa mesa, nós acolhemos muito positivamente a crítica e a inversão da equação, mas isso é coisa para depois. Quem quer falar uma coisa? Não, a gente pede a você que fale no microfone, não é exibição não, é porque a gente está gravando. A gente precisa dessa memória. Pronto, não, a pessoa vai lá. Pronto, é isso mesmo. As pessoas estão lá na frente. Não, era bem lá. Bom dia. Gostaria de perguntar ao professor Paulo qual a opinião dele quanto ao quanto se faz política entre os alunos dentro da universidade.
porque no meu curso, a minha impressão, o curso de administração, eu tenho a impressão de que pouco se discute de política dentro da faculdade, entre os alunos, né? Não sei entre os professores, mas essa é a impressão que eu tenho. E pelo que eu leio, antigamente a universidade fazia muito mais política, discutia muito mais política e extravasava para o lado de fora, né, as suas opiniões, né? E outra pergunta que eu gostaria de fazer é qual a opinião quanto a CGU agora está sendo puxada para dentro do Ministério. Existe uma discussão acerca da perda de autonomia e que isso pode ser muito mais político, pode ter interesses muito mais políticos do que técnicos, né? Quanto a isso. E o professor Guerra, já fugindo um pouco da questão de dentro da universidade, né, já que ele falou das questões econômicas, né, do cenário econômico, o ministro da Fazenda atual, né, ele falou que existe uma intenção muito forte do atual governo interino de puxar a inflação para o centro da meta. E essa inflação, há muitos anos, ela foge até ao teto, né? De acho que 1,5 acima dos 4,5, né? Há muito tempo e durante o governo do PT, a maior parte dele foi com um cenário internacional muito mais favorável para você ter êxito, né, nas questões de crescimento, de juros e de inflação, né? E agora a conjuntura parece muito pior, tanto externa quanto interna. E como será que pode ser atingido isso? São essas as perguntas que eu tenho. Obrigado. Eu acho que somos poucos, acho que podemos fazer um bate... ou rodar mais perguntas. Mais perguntas. Não, professor. Bom, de antemão eu peço desculpa que eu vou fazer 2 comentários somente, mas eu vou ter que sair, que eu vou participar de uma outra mesa e estão me chamando aqui pelo WhatsApp. Mas eu queria dizer que eu fiquei entusiasmado com essa mesa, porque me parece que o Oswaldo nos mostrou assim, um cenário que é um campo minado, né, que nós estamos vivendo, e Paulo nos mostrou como caminhar nesse campo minado. E nesse sentido eu acho que essa mesa deveria ser um ponto de partida para uma série de discussões que precisamos ter depois do Congresso. Queria só fazer essa observação. Obrigado. Eu queria dizer que nós somos poucos, mas a mesa que vem a seguir é uma discussão, um ponto de partida para discutir exatamente essa última coisa que Paulo levantou aí, que é a nossa estrutura de governança e o impacto disso nos processos decisórios da universidade, né? Então, 10h15 nós começamos aqui, então, como temos pouco, já estou fazendo uma propaganda, né, para ter alguém para nos ver. Aí, é um trabalho muito preliminar, muito inicial, mas que a gente está trazendo para discutir isso, a estrutura dos nossos órgãos superiores deliberativos. Sobre a mesa, eu acho que excelente as contribuições e as falas dos colegas. Eu queria fazer 2 considerações que são também um pouco questões. Oswaldo, quando você traça esse cenário, né, de uma conjuntura mais imediata e de alternativas que você vê, né, tudo de alguma forma permeado pela decisão se vai haver ou não impeachment e a venda, etc. Você acredita que aquele conjunto de medidas, que em síntese me parece muito próximo do receituário clássico neoliberal, que vem sendo aplicado em vários países do mundo, será a solução para esse problema nosso? Não? Então eu queria dizer o seguinte, é privatizar que vai resolver? Nós tivemos um processo intenso de privatização nos anos 90 e a dívida pública foi entregue à gestão seguinte maior.
Então, nós voltamos a esse discurso, é privatizar, é conceder, é isso, é aquilo, é cortar isso, é cortar aquilo. Quer dizer, eu digo assim, nós estamos presos a essa única saída. Então, o que é que tem acontecido de discussões vindas até do próprio FMI sobre a insuficiência, a fragilidade da aplicação dessas políticas neoliberais, por exemplo, na Europa. Então, eu queria saber o seguinte, é essa saída? Com esse receituário, esse governo vai conseguir superar os nossos problemas econômicos e construir um cenário menos adverso? Né? Então, essa é a questão que eu coloco. Para Paulo, eu acho, Paulo, que você traz uma coisa que nós, teoricamente, discutimos muito, né? Realmente nós não podemos ver uma instituição, uma organização como algo passivo ao ambiente, né? E especialmente a universidade, ela tem um protagonismo e ela tem a possibilidade de construir, de modificar ambientes e eu acho que você traz esse outro lado que talvez a mesa tenha enfatizado de fato essa perspectiva mais da gente ser produto, né, afetado por esse ambiente, e eu achei isso uma coisa muito interessante. Mas, Paulo, o que eu queria ponderar para você é o seguinte: você fez uma avaliação muito positiva dos constituintes e do que foi gerado, né, na Constituição de 88, e você faz, eu acho, para mim, uma análise muito pertinente de que grandes avanços foram conseguidos pós 88, né, independente de governo e tudo mais, no sentido de implantar coisas concebidas naquele processo constituinte. Bom, mas esse processo constituinte foi um processo de complexas, intensas negociações, né? E essa Constituição não representa efetivamente o que parte significativa do país gosta para ela, né? O mercado não é satisfeito e nós demos ao longo do tempo muitas insatisfações em relação a essa Constituição, que é considerada inclusive responsável por essa crise do Estado, essa insolvência. Por quê? Porque foi uma Constituição que trouxe um conjunto de direitos, reconheceu um conjunto de direitos, etc. E tal, né? E nós sabemos que essa Constituição, que representou um compromisso possível político naquele momento, em função inclusive de pressões da sociedade, não é uma Constituição, digamos, absorvida por toda a sociedade, né? E as forças que estão tomando o poder agora, elas representam que polo dessa polaridade que está lá desde 88? E o que é que essas forças estão nos sinalizando em termos de conquistas que você considerou muito positivas dessa Constituição? O que significa desvincular a DRU de aplicações de recursos na educação e na saúde? Quais são as implicações disso? Isso está lá na Constituição. Foi uma conquista da Constituição obrigar que a educação e saúde tivesse um percentual de gastos. Quando você sinaliza agora, e já se conseguiu, desvincular, quais são as implicações disso? Então eu queria pensar o seguinte: será que de fato o que nós estamos vivendo no momento atual nos sinaliza avanços na implantação de diretrizes e de políticas dessa Constituição? E aí eu digo assim, nesse sentido, nós vamos ser afetados, né? É bem verdade que nós não dependemos só de dinheiro, mas dinheiro nada. Até porque dessa Constituição a autonomia da universidade nunca foi implantada, efetivamente, né? Nós nunca conseguimos autonomia como ela foi concebida na Constituição, né? É uma coisa que nem conseguimos isso, né? Então eu queria essa reflexão um pouco de que eu acho que o cenário que está se delineando politicamente com a vitória dessas forças representam as forças que foram derrotadas na Constituição de 88. 2 minutos. Temos aqui, olha, acho que as pessoas se animaram. Bom, também achei as falas muito interessantes, ainda que eu tenha claras discordâncias com a perspectiva de Guerra e talvez também com a de Paulo. Talvez porque ele, em algumas questões, confesso que são áreas que eu não domino e não ficaram claras para mim. Mas no que toca à guerra e avançando no que de alguma forma do que Virgílio fala, eu
embora isso ele não tenha explicitado, eu acho que o que está sendo proposto não dá conta do que está acontecendo. Né? Mesmo que o impeachment venha a ser conseguido, a estratégia proposta ela não tem condição de enfrentar o problema econômico que nós estamos vivendo. Faltou, e até pela premissa do tempo isso é explicado, a questão do emprego. Né? A inflação está caindo, mas o desemprego não está caindo, o desemprego está crescendo. E mesmo que aquele cenário que a gente venha a ter um crescimento de 1,5 em breve, ele não reverte essa questão do emprego. O emprego continua decrescendo, a perspectiva de expansão da receita não volta em breve. O único cenário aberto de curto prazo para a expansão da economia é a exportação. A exportação é vinculada a uma série de isenções fiscais, portanto o impacto disso na receita é pequeno e por aí não vai. Eu acho que nós vamos ter que enfrentar uma coisa bem mais grave. É pouco provável que a política econômica continue do jeito que está, mesmo com impeachment. Os cenários podem se agravar, no meu entender, isso pode fazer uma reversão com a própria equipe do Meirelles, ou talvez trocar a equipe do Meirelles, ou quem sabe trocar a chapa como um todo, numa possibilidade de vir a se julgar um problema na eleição da chapa Dilma-Temer, né? Na medida em que a crise se agrave. Acho que a inflação realmente ela tende a desacelerar, como está desacelerando, mas isso, no meu entender, pode ser uma representação de um agravamento da crise econômica e não a solução da crise econômica. Não vejo como isso levando a um aumento de expectativas que levaria ao investimento. Mas isso também entra num cenário de mais longo prazo, que não foi o objetivo de guerra, que tem que ser levado em conta na medida que a gente está pensando a universidade, que tem, lógico, uma perspectiva de longo prazo. Nesse sentido, eu acho que a gente está num ponto de ruptura muito importante da dinâmica econômica do país. Né? De alguma forma, não há mais a possibilidade de a gente pensar o horizonte de brigadeiro que o PT teve, de ter uma demanda externa expressiva. O cenário não leva a crer que a gente vai ter a estabilização dos preços das commodities, está previsível, mas retomar aquela dinâmica de sustentar a economia via exportação de commodities, como o governo Lula teve a possibilidade de fazer, levando a instituição de uma série de políticas não sustentáveis, como a gente está vendo agora, não existe mais. Então a gente vai ter que passar por uma mudança tão radical quanto foi uma mudança quando nós saímos de uma dinâmica do modelo primário exportador para o modelo substituição de importações. De alguma forma, vamos viver isso de novo, né? Porque nós vivemos de novo um modelo primário exportador com as commodities e agora vamos de novo poderemos vir a entrar numa dinâmica de desenvolvimento, de novo, numa outra lógica positiva, né? Na medida em que a saída fácil das exportações de commodities está truncada, você vai ter que achar outra saída, como o Brasil achou nos anos 40, 50. Então, essa é uma possibilidade. Mas seja em uma, seja em outra, eu entendo que o modelo da universidade não é mais possível pensar como está. Eu acho que devemos lutar por uma universidade que continua pública, mas a mudança vai ter que ser muito radical para que ela se mantenha de qualidade, para que a gente não venha a ter nas universidades federais algo que ocorreu nos colégios, no ensino público de uma maneira geral. Né? A minha visão particular é que ocorre com a Universidade Federal da Bahia algo similar ao que ocorreu com o Colégio Central. A gente está passando a passos largos a ser uma universidade de segunda linha, terceira, quarta, se a gente não reverter esse processo. Né? Existem problemas que são da Universidade Federal como um todo, existem problemas que são particulares da Universidade Federal da Bahia, que terão que ser enfrentados rapidamente, caso contrário, a dinâmica virá no nível universitário o que aconteceu com o Colégio Central. Falo Colégio Central porque é um ícone, porque
minha mãe estudou lá, porque eu quase estudei lá, não estudei porque eu tentei o Central, tentei a aplicação e acabei entrando numa aplicação que acabou, né? E o Central continua existindo, mas não existe mais na prática, né? Bom, eu acho que questões importantes têm que ser enfrentadas. Eu entendo que a universidade pública tem que continuar pública, mas acho que, dentro da lógica da estrutura de governança, nós vamos ter que abandonar esse pressuposto de público ser sinônimo de universalmente gratuito, por exemplo, e mudar radicalmente. Tem essa lógica, esse modelo europeu de colegiado, de governança, de tudo vindo do MEC, acabou, né? E ou nós nos antecipamos a isso e nos reposicionamos num novo contexto, ou está acabando. Tá? Vai continuar pública, mas de qualidade não tem mais nada. Não terá mais nada. Professor Eduardo, só corrigindo, como nós estamos gravando, né, eu gostaria de dizer, a gente fica com essa coisa de petit comité, todo mundo se conhece, né, mas nós inauguramos esse ciclo de perguntas com a pergunta do aluno Igor Vargas, da Escola de Administração, que está ali. E depois vem em sequência o professor Jorge, de Psicologia, Vigílio, da SUPAD, de Psicologia, Marcos Alban, que é professor da Escola de Administração, e agora o professor Eduardo Mota, que é pró-reitor de Planejamento. Então, registros feitos. Eu gostei muito, e eu acho que superou as expectativas. Né? Conversando depois, antes com o Vigílio, depois com o Miguel, certamente esse é um momento incrível, como eu acho que talvez as pessoas não tenham tido conhecimento e da potência dessa discussão, mas eu vou na linha do que foi aqui sugerido, acho que foi o próprio Paulo, de que isso se desdobre e se continue em outros momentos depois do Congresso, evidentemente. Portanto, excelente ponto de partida para a gente aprofundar essas questões. Infelizmente não peguei toda a sua exposição, Guerra, mas gostei da parte que eu vi, mas vou dirigir minha pergunta para Paulo. Achei muito interessante a maneira como você trouxe solidariedade para essa questão, para as questões abordadas aqui. Mas o que me preocupa, nesse particular, é que essa elite cultural e intelectual que forma a universidade, ela não tem uma tradição, no meu entendimento, uma história de solidariedade. Então isso talvez ponha o desafio da solidariedade muito maior do que a gente imagina. A própria maneira de fazer conhecimento, cultura, produção artística, científica, cultural na universidade pública brasileira não é pela solidariedade. Ou então a gente pode estar falando de uma outra solidariedade. Eu queria que você explorasse um pouquinho isso. Quem começa? Como é que vamos fazer? Com pessoas? Com pessoas que eu falo e Paulo. Responde primeiro a Igor, eu e Paulo, depois ele vai passar assim. Não, se você puder fazer igual a geral. Então, vou ser rápido, que tem uma mesa depois aqui. Primeiro, a questão de Igor. Igor, a meta de inflação agora é 4, com limite para cima ou para baixo de 2%, então 6,5%. Como você disse, nos últimos anos essas metas foram furadas. O governo, o antigo Banco Central, trabalhou basicamente com o teto da meta e não com o centro da meta. Claramente essa era a política. Não dá para reverter, porque a inflação está em 10, né? Porque houve uma série de reajustes de preço. Então, esse ano, novamente, o teto da meta será respeitado, o que exige que o ministro da Fazenda venha a público e escreva uma carta aberta, justificando por que o governo não conseguiu cumprir o centro da meta. Já para o próximo ano, 2017, o interesse do Banco Central, e acredito que é factível, é que se mire o teto da meta, que agora foi reduzido para 1,5%. Então, 6% é o novo teto da meta a partir de 2017. Essa é a meta do Banco Central. Eu acredito bastante factível que isso seja, porque não está no horizonte nenhum grande reajuste de preços administrativos como teve. E o centro da meta de 4,5% é um sonho a ser atingido só em 2018. Essa é a ideia do atual gestão do Banco Central. Será a solução, Vigílio? Eu não sei. Porque naquelas medidas emergenciais, deixa eu me lembrar o que é que eu listei ali.
tem coisas como uma redução do tamanho do Estado. Eu não sei o que é que significa essa redução do tamanho do Estado. Não é? Não sei também se essa redução do tamanho do Estado está dentro de um projeto neoliberal. Eu não sei. Essas forças que estão por trás do governo Temer tem de tudo. Então eu não sei exatamente o que é que significa essa redução do Estado. Acelerar privatizações, reforma de previdência, reforma trabalhista, reforma tributária. Tem algumas coisas que para mim são claras que precisam ser feitas. Primeiro, é preciso que a sociedade brasileira entenda que orçamento é um campo de disputa política. Que, de certo modo, nos últimos anos, isso foi mascarado no Brasil. Então, é ali que se dá os grandes debates. E é preciso a sociedade entender que, isso não é meu, isso é de um neoliberal, de Milton Friedman, que não existe almoço grátis na economia. Então, se queremos aumentar a despesa no item A, temos que ver de onde é que vamos vir essa receita. E, nesse particular, eu acho que um ponto fundamental é a reforma da Previdência. Tem uma série de coisas na Previdência que eu acho que precisam ser discutidas. A questão da idade mínima realmente é uma coisa complicadíssima. Nossa mudança demográfica exige reforma de Previdência. Eu não considero que isso seja uma coisa neoliberal, particularmente. Eu não considero. Eu considero é que se nós fizermos uma opção de que vamos gastar acima da receita, vamos ter déficit permanente, de duas uma. Isso é um aspecto que temos na economia, apesar de não ser a ciência exata, alguns têm a ambição de tornar a ciência exata, mas tem algumas leis que são claras. Se nós fizermos essa opção, a sociedade brasileira, que vamos continuar gastando acima da receita, das duas uma. Ou alguém financia a gente, que pode ser o setor externo, ou então nós vamos ter inflação. Não tem alternativa para isso. Então acho que algumas reformas precisam ser feitas. Esses últimos anos essas coisas ficaram claras. E nós precisamos definir, enquanto sociedade, quais são essas reformas. A Previdência é uma e a reforma tributária é outra. Mas nessa A reforma, tá, eu listei ali, mas não se sabe também o que é a reforma tributária. Eu acho que se, no mínimo, se fizer uma unificação de ICMS, já é alguma coisa que se avança. Porque o sistema tributário brasileiro realmente é caótico, é uma loucura. Pesado. E extremamente pesado, extremamente regressivo, extremamente injusto. Tá? Extremamente injusto. A questão do emprego, era 20 minutos da apresentação, não dá para discutir. O que se discute hoje no Brasil, e você sabe disso, é se nós chegamos efetivamente no fundo do poço, em forma de U, caiu, chegamos aqui no fundo do poço e vamos ficar muito tempo nesse fundo do poço e depois vamos subir, ou estamos numa fase de V, ou seja, caiu, chegou no fundo do poço e agora estamos na recuperação. Eu acho que em qualquer desses dois cenários, o emprego não vai reanimar imediatamente. Claro que não. Eu acho que as taxas de desemprego continuarão ainda elevadas por um determinado tempo. Inclusive porque a recuperação do emprego tem uma certa defasagem. Pois é, não é? Sem seguro, sem um cinturão social, porque o pessoal que se desempregou já acabou o seguro-desemprego, nós vamos ter uma condição social. Né? Não é pensável que nós vamos ter essa estabilidade do desemprego, mantendo o status quo. Também não é pensável que nós aqui na universidade vamos atravessar esse processo com salários mantidos e corrigidos ao longo do tempo. Então, se a coisa não se reverter, nós vamos começar a ter salários atrasados, como já está ocorrendo em vários municípios e estados. Mas não vamos passar ao largo desse processo. Né? Então, o cenário não é... O cenário lá traçado pelo Ilan, pelo Meirelles, ele não é crível, ele não tem como ocorrer. Né? A inflação continua caindo, mas o pessoal que não tem o que comer vai ter que dar um jeito. E para eles levarem adiante essas metas, esse tipo de coisa, vão ter que suspender uma série de orçamentos, uma série de direitos, greve generalizada. Isso não é sustentável. Então, a coisa, a gente tem uma perspectiva de muito radical. Eu tenho dúvida desse cenário que você está traçando. Não por ser otimista e considerar você pessimista, porque nós temos um último elemento para isso. O Estado não abriu mão ainda, nós não temos uma economia dolarizada de emitir moeda. Eu não conheço nessa história de universidade de funcionário público em algum momento que a gente tenha deixado o Brasil de receber salário. Eu não conheço. E eu acho que não chegaria ao seu tempo, porque em última instância, Marcos, roda-se a maquininha, emite dinheiro e a inflação cresce e corrói a dívida pública e reduz significativamente o déficit público. Ele não pode esquecer esse elemento.
Não é à toa que os caras não estão sinalizando que vão perseguir centro da meta de 4,5%. E não é à toa que, de certo modo, são um pouco tolerantes com a inflação. A inflação tem um poder maravilhoso, não para a gente que vive de salário, mas de fazer isso com a dívida pública. No limite, imprime-se dinheiro e salva-se o Estado. Eu não sei se vamos chegar a esse quadro de convulsão social. Eu tenho dúvidas. Agora, o emprego não irá se recuperar rapidamente? Claro que não. E eu acho que não é à toa os caras colocaram o déficit a 170 bilhões. Mantiveram e estão honrando todos os compromissos assumidos com o governo Dilma, inclusive conosco, no reajuste. Ou seja, foram hábeis. Foram hábeis. Eu realmente, cenários permitem isso. Ou seja, tem várias possibilidades de... Olha, Igor, assim, sobre o negócio da CGU, eu não vou falar não, viu? Porque eu não sei. Não sei mesmo, eu não sei o que tem nisso aí de pressão da burocracia, né? E o que tem nisso aí de, né, alteração significativa das coisas pela mudança. Eu não sei dizer. Sobre a questão da política na universidade, há quem ache o contrário de você, né? Há quem acha que tem política demais. Pois é. Então isso é uma coisa, um pouco de percepção. Tem gente que acha que tem política demais, que tem que tirar a política. Eu sempre gosto quando tem política. O que eu acho que é problema é quando você começa a tornar indistintos os espaços. Quando você começa, a política penetra dentro de um colegiado de curso, de uma coordenação de colegiado, da mesma maneira que penetra dentro de um sindicato. Aí é problema, tá certo? Eu acho que a política solta na universidade não faz mal nenhum, faz bem. Agora, é preciso, né, ter uma greve e de repente um programa de pós-graduação se reúne para apoiar a greve e decretar que acabou as aulas. Uma greve, quer dizer, é complicado, né? Então eu acho isso. É uma questão mais de espaço. Pô, Virgílio, suas questões é para demorar muito, você não é um auto-interessado, porque você tem uma mesa para começar agora, e fica fazendo uma pergunta dessa, demora muito. Pare, é o seguinte, eu acho que, claro, acho que a Carta de 88, ela formou um razoável consenso, né? Não creio que existe mal-estar em relação a coisas, assim. Não digo que é a polarização em torno da Constituição de 88, ao contrário. Eu acho que a Constituição de 88 é quase uma língua franca, como dizia o Werneck, né? Todo mundo, seja lá o que acha que seja a Constituição de 88. Né? Não, repare, o que eu quero dizer é que é significativo, do ponto de vista, é significativo que ninguém possa contrariá-la, mesmo aqueles que porventura queiram. Isso é prova, isso é demonstração de força, de peso. E porque a Carta de 88 tem uma diferença importantíssima em relação a toda a nossa experiência constitucional anterior. Não é só do ponto de vista substantivo, do que ela traz de direitos, etc. É porque ela começa a quebrar uma coisa que, por exemplo, no pensamento brasileiro sobre a nossa vida constitucional, os polos antagônicos concordavam num ponto. As leis não saíam do papel, não iam para a vida. Né? Os liberais, né, lamentavam isso e queriam reconstruir tudo, né, de acordo com a Constituição, e os realistas, né, Oliveira Viana da vida e tal, diziam, olha, isso aqui é uma coisa artificial, tem que ter um Estado autoritário para poder botar a vida real para funcionar. Mas todo mundo concordava que o constitucionalismo brasileiro era um constitucionalismo abstrato, que servia exclusivamente para fazer funcionar os poderes do Estado, mas não tinha correspondência na vida social, né? Assim mesmo quando não era ditadura, que aí nem o poder do Estado servia. E eu acho que a Carta de 88 ela conseguiu criar mecanismos e corpos, né? Corporações que estão, de certa maneira, garantindo que elas eram prática. Porque, quer dizer, o que me parece extremamente importante para a nossa tradição, entendeu? Para a nossa política, de um modo geral. E por isso, não é possível se deixar perder pelas coisas da conjuntura. Quer dizer, quando eu vejo, o que eu acho estranho
Não é, o que eu acho estranho é que se faça coro. Eu acho que a universidade não pode fazer coro. Essa história de, porque o Ministério Público não sei o quê, golpista não sei aquilo, quer dizer, isso não é uma coisa, porque a gente perde de perspectiva que essas instituições de controle não apenas estão servindo à questão da corrupção, né? Quer dizer, elas entraram em um conjunto de áreas, o judiciário entrou num conjunto de áreas que jamais poderia se pensar nesses avanços a depender das maiorias legislativas, né? Então, é uma democracia de outra qualidade. É uma democracia que não se deixa governar exclusivamente pelo princípio da maioria e ponto final, que garante que direitos sejam enxergados como direitos garantidos, independente do que a maioria pense. Né? Isso é um ganho democrático de qualidade que a gente não pode jogar fora. Está aí as uniões homoafetivas, está aí todo um conjunto de questões que, como a gente sabe, que se for levar para a lógica plebiscitária, nós estaríamos... Então, acho que isso é uma coisa a ser preservada. Foi muito nesse sentido que eu me referi à Constituição de 88. Agora, a outra coisa que você levantou sobre o negócio do governo, né? É um governo. E é um governo que pode virar de interino para provisório, quer dizer, para curto, né? Transitório, acabará em 2018. Eu acho que seria uma demonstração de pouca saúde da democracia brasileira se depois desse cataclisma que aconteceu no governo do PT, estivesse governando o país uma orientação próxima do PT. Né? Eu acho que nós não precisamos ver a Europa. Olha para o Chile. Né? O Chile sofreu uma ditadura mais violenta do que a nossa. O Chile sofreu um reajuste, uma reestruturação do chamado neoliberalismo mais radical do que o nosso. O Chile tinha todos os motivos para ter uma sociedade polarizada de uma maneira tal que interditasse o processo do jogo político. Entretanto, no Chile, Bachelet foi presidente, saiu, entrou à direita, ficou 4 anos, Bachelet voltou e o mundo não acabou. Né? Tá certo? Então, o que eu estou achando é que muitas vezes está se levando essa questão aí do Temer, né, para um território que vai nos aproximar, não do Chile ou do Uruguai, vai nos aproximar dessa lógica plebiscitária que infelicita a Argentina, Venezuela, quer dizer, por causa de uma questão que, na verdade, é uma miopia. Por que Temer, de repente, ficou sendo eleito como inimigo? Porque é uma mera questão de dificuldade decorrente do trauma. Porque se a gente for parar até pela questão que foi levantada aqui, não sei se foi por... Não foi por você, Marcos, que estava conversando, levantando para a guerra, essa coisa do cenário pior da crise social, etc. Olha, eu não creio que a equipe econômica de Temer, não sei se vocês são mais do que eu disso, mas não me parece que ela tenha um caráter, digamos assim, fundamentalista a ponto de não compreender as oscilações. A minha impressão é que eles estão negociando isso dentro do governo, como você perguntou ali, muito bem. Eu não creio que Meirelles seja um falcão neoliberal quando está, não está. Até porque, e aí tem a ver com a questão da solidariedade, a solidariedade que eu me refiro. O PMDB, ele é a expressão da tradição política brasileira. E ele é a expressão das duas bandas da Lua. Ele é a expressão do patrimonialismo, da tradição, e ele é a expressão dessa tradição de solidariedade. O que é que eu estou falando disso? É o seguinte, compreender que nenhum choque econômico, nenhum vento do mercado poderá entrar deixando a sociedade completamente nua para receber essa porrada de frente. O PMDB atua como um colchão para isso. É por isso que vai buscar o negócio dos reajustes de honra, tá certo? Os reajustes. É por isso que negocia com os governadores e com os prefeitos. É por isso que
bota o negócio dos 170, né, bilhões para poder, porque sabe que na administração disso vai ter que estar e não vai poder entrar com tratamento de choque. Então, o grande problema, Marcos, que me faz, o que pode me levar a um maior pessimismo é se der certo a estratégia de enfraquecimento do PMDB. Aí a coisa complica. Este é o problema. Porque eu não consigo conceber como é que o governo que sai, que está afastado, a presidente afastada, vai para a imprensa, como foi ontem, ou anteontem, dizer que o importante é que ela volte, agora que a equipe econômica ela mantém. Mas o que é isso? Quer dizer, de repente agora vira, a saída de Jucá do Ministério do Planejamento deu asas a Meirelles dentro do governo. Se você quer pensar em algum contraponto, no sentido de fazer com que o ajuste seja menos radical, é importante o PMDB inteiro. Se o PMDB enfraquece, o reajuste será mais neoliberal do que com o PMDB forte. Eu não entendo muitas vezes qual é a lógica. O que desorienta aqui, qual é a lógica? Se transforma a política numa guerra, uma lógica de amigo e inimigo. Agora, a sociedade depende de outra coisa, depende desse colchão. Porque a lógica, quando eu estava me referindo a solidariedade, é a ideia, né, que é da nossa tradição republicana, que quando você vem, o Fernando Henrique ficou aqui, com grande respaldo no Congresso, maioria tranquila no Congresso, a reforma administrativa nos completou, né? O desmonte do Parque Industrial Brasileiro não aconteceu por completo, ou não aconteceu, né? Você tem a solução é como se fosse uma vacina que não impede que a gripe ocorra, mas que faz ela ser mais branda. É exatamente disso que eu estou falando. Né? E o que nós estamos diante agora é de uma transição, e só para encerrar, eu não sei se eu também atendi o que você perguntou, mas, Virgílio, eu acho que a gente deve voltar a nossa memória para o governo Sarney. Eu acho que é esse o contexto que a gente deve voltar. Sarney, além de não ter sido eleito, era vice de um que não foi eleito e não chegou nem a assumir. Se hoje você parar para pensar no que foi o governo Sarney, eu acho difícil que apareça alguém para dizer que foi bom em qualquer coisa. Agora, ele tinha uma encomenda. Qual é a encomenda do governo Sarney? Entregar o calendário da transição democrática. E ele entregou. Todo o entulho autoritário que era para tirar ali foi tirado, os partidos comunistas foram legalizados, todo o processo da Constituinte garantido, as eleições diretas depois. E esse governo Sarney, essa genia que se bate, é o responsável, não estou dizendo que é ele, eu estou dizendo que ele honrou, vamos dizer, o único processo que desmente os economistas ao chamarem da década de 80 da década perdida. Né? Porque ali eu fico pensando, vocês já pensaram, só por exercício, futuro de pretérito não existe em política, mas enfim, pensem, façam um exercício, imagine, se as diretas já tivessem passado, sem Constituição nova. Vocês já imaginaram o que era o poder de um presidente da República eleito pelo voto popular naquele momento, sem uma Constituição para controlá-lo, e ele sendo o condutor do processo da Constituinte? Nem sempre o bem vem do bem e o mal vem do mal. Para que tivéssemos uma Constituição como temos, foi necessário que houvesse um governo como o de Sarney. Se nós tivéssemos à frente do Brasil um presidente eleito em 85, com o peso da legitimidade das urnas, a Constituição que sairia seria a imagem e semelhança do interesse dele ou do partido dele. Podia até ser Ulisses. Se fosse Collor, um cara tipo Collor, quem pensar? Como se poria para fora um Collor
antes da Constituição de 88. Então, é isso que eu estou, de alguma maneira, querendo discutir. Né? Quer dizer, nós estamos tendo uma transição, mas não é uma transição para o pior. É a ponte, para usar a palavra do próprio PMDB, né? É a ponte para que se tenha a eleição, rapaz. Num clima que não se... Sim. Qual a ruptura? A ruptura é uma crise econômica, que antes era do governo e que passou a ser agora internacional. Sim, mas peraí. Vai sair de uma ditadura, era um regime de transição. Agora nós não estamos saindo de uma ditadura, nós estamos saindo de um... Mas nós estamos numa transição de um governo... Não, peraí, é eleito, mas não... Eu vou voltar a repetir o que eu disse aqui. Quer dizer, ao que a Constituição de 88 consagra e transforma já por 2 vezes em realidade, é que existem 2 poderes com legitimidade popular idênticas no Brasil. E não só o poder executivo. Entendeu? Então, você tem um legislativo e um executivo. Eles são eleitos e Cunha está caindo da presidência e se desmoralizando politicamente pelo mesmo motivo de Dilma. Eles são os 2 elementos que impediam o processo da relação executivo-legislativa acontecer. E estão sendo expelidos por isso. Né? Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, Cunha transformou, ao presidir a Câmara, que é uma casa com vocação de consenso e negociação, transformou a Câmara dos Deputados numa casa de confronto, tá certo? Né? Assim como Dilma Rousseff transformou o Palácio do Planalto nisso. Ela passou os últimos meses fazendo comícios diários dentro do Palácio. Ela desistiu de governar de acordo com o que a Constituição determina que seja governo no Brasil. E eles 2 estão saindo, e um já saiu, e eu acho que se a universidade, alguma universidade brasileira, estiver nas suas atividades de planejamento, trabalhando com o cenário da volta de Dilma, eu vou passar a duvidar da ciência. Porque eu não acredito que ninguém esteja fazendo isso fora, quer dizer, só mesmo uma completa fidelidade ideológica pode explicar que a universidade possa estar trabalhando com esse cenário. Porque esse cenário é que não dá nada certo. Isso não vai acontecer. Não vejo como isso. Se é para não sair daqui sem falar de cenário, né? Completamente. Mas, enfim, eu acho que é isso. O cenário é Dilma e caiu, que a economia tinha que tirar alguém, e se ela não entra no eixo de novo, sim. Ou antes de Perez e volta do pessoal. Mas a experiência, Marcos, da diferença do autoritarismo de coalizão nesses 2 décadas, a nossa experiência é essa, de que o presidente cai quando tenta governar contra a maioria do Congresso. Né? O presidente pode dominar o Congresso como quiser, fazer conexão, mas se ele tentar impor qualquer coisa contra a qual a maioria do Congresso se posiciona, ele não se segura. Então Temer... Mas a maioria do Congresso a maioria da Câmara. Sim. Claro, vai embora a base de Temer. Claro, concordo com isso. Torço para que não seja isso, mas enfim. Você vai permitir? Paulo, mande esse texto para a gente. Como disse o professor Eduardo Mota, esse é um excelente ponto de partida, né? Eu acho que nós temos um material riquíssimo para retomar. Ia deixar uma encomenda aqui para os 2 expositores, mas Paulo já se adiantou a encomenda, já trouxe o texto dele, pronto, fica a encomenda para a guerra, porque a gente precisa bastante desse material. É um ato de solidariedade, é uma demonstração de como ser solidário.
transferindo uma parte do trabalho para eles. Mas a gente transfere com muita alegria, porque a gente sabe que esse é um caminho